Quero convidar a Joyce. A Joyce está coordenando, auxiliando aí o pastor Carlos, o projeto do 30 Semanas aqui na igreja. E ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto e vai convidar o pastor Renan para trazer a palavra de hoje. Boa noite, igreja. Vou começar aqui como a gente começa no 30 Semanas. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a procrastinação, vencendo a codependência, vencendo a sexualidade e tantas outras coisas que eu venho vencendo ao longo aqui do 30 Semanas. Me chamo Joyce. O 30 Semanas, como a gente já vem aqui a cada culto falando um pouquinho do que é uma ferramenta terapêutica. E o terapeuta dessa ferramenta é o Espírito Santo. Então, a cada passo que a gente vai seguindo, a gente trabalha com 8 decisões e a gente vai ministrando aulas, né, sobre essas decisões numa dinâmica de culto. É como a gente está fazendo aqui. Tem o louvor, vai ter um momento de testemunho, a palavra, e depois tem um momento de partilha, que é quando a gente separa as pessoas de acordo com o assunto que ela veio tratar. Eu, por exemplo, ano passado eu tratei a procrastinação. Esse ano eu tenho um outro assunto para tratar. Então, eu tenho um grupo de pessoas com quem eu vou conversar. Pessoas que partilham do mesmo problema que eu. E a gente tem um tempinho ali para falar desse problema, se abrir, porque a palavra de Deus diz que falar cura. E a gente realmente é curado no momento que a gente vai falando sobre os nossos problemas. Então, essa é a dinâmica do 30 Semanas. Então, seguindo a sequência, eu vou passar aqui para vocês um testemunho. Hoje a gente está com o testemunho gravado. Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar, para vocês assistirem. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a procrastinação e a codependência. Meu nome é Alessandra. Nasci em um lar cujos pais não planejaram o casamento. Sou a filha do meio entre 2 meninos. Minha mãe conheceu meu pai na adolescência, logo que veio de Minas para o Rio de Janeiro, por problemas familiares, e engravidou. Eles passaram a morar juntos e em seguida ela engravidou de mim e do meu irmão caçula. Lembro-me de ter tido uma infância boa, com bons momentos em família e alguns passeios. Nessa época, não me recordo de ter presenciado brigas entre meus pais. Nossa casa, nos finais de semana, era marcado por presença de muitos amigos e bebidas. Depois de anos, ainda na minha infância, eles se casaram no civil. Nessa época, minha mãe começou a frequentar uma igreja e nos levar juntos. Lembro-me de ser muito protegida pelo meu pai. Não nos faltava nada, meu pai era o provedor. Quando eu tinha 9 anos, meu pai ficou muito doente, com sérios problemas de rins. Ele iniciou o tratamento de hemodiálise e precisou passar por um transplante. Ficou afastado do trabalho e minha mãe precisou trabalhar para ajudar nas despesas e suprir as necessidades da casa. Eu e meu irmão mais velho ficamos responsáveis pelos horários da medicação do nosso pai, pelos afazeres domésticos e pelos cuidados com o nosso irmão caçula. Nessa época, meu pai também começou a frequentar a igreja e chegou a se batizar. Quando eu estava com quase 11 anos, meu pai faleceu, aos 33 anos de idade. Nossa vida virou de cabeça para baixo. E minha mãe, ainda jovem, ficou com 3 filhos para criar. Passamos por muitas dificuldades e muitas responsabilidades dentro de casa aumentaram. Embora eu sempre ouvisse as pessoas dizerem que meu pai estava doente e que a vontade de Deus havia sido feita, eu o culpava por tudo aquilo e acreditava que a minha vida seria diferente se Deus não tivesse tirado meu pai de mim. Na adolescência, parei de frequentar a igreja evangélica e passei um tempo na igreja católica. A cada dia fui me tornando uma adolescente rebelde, independente, autoritária, respondona e sem limites. Não confiava em ninguém. Vivia sem regras. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito dura e seca. E com a morte do meu pai, isso se intensificou, prejudicando muito nosso relacionamento. Muitas vezes, fiquei ferida com palavras ditas por ela, e o que me causou problemas de baixa autoestima e ansiedade. Desenvolvi compulsão alimentar e engordei, ao ponto de chegar à obesidade. Por ser muito independente e não aceitar ordens de ninguém, o casamento não passava por minha cabeça.
Meu sonho era ter uma profissão, meu apartamento e aproveitar a vida. Conheci meu marido alguns meses antes de completar 18 anos e começamos a namorar e com o tempo a intimidade foi aumentando. Após 3 anos de namoro, engravidei do nosso primeiro filho. Embora o casamento não fizesse parte dos meus planos, nunca passou pela minha cabeça interromper a gravidez. Desde o momento em que descobri, amei meu filho. Eu e meu marido fomos morar juntos, mas com o pensamento de que, se não der certo, cada um seguiria seu caminho. Tivemos muitas brigas, divergências e traições. Por um tempo, pensamos em separação e chegamos a viver na mesma casa, porém separados de corpos. Nesse período, no andar de baixo da nossa casa, moravam meus tios, que são evangélicos. Toda semana acontecia um culto no lar, e eu não sabia que o meu casamento era motivo de oração deles. Não demorou muito, e após um convite da minha prima, resolvi ir ao culto. Nesse dia, entreguei minha vida ao Senhor. Recebi uma palavra de Deus por meio do pastor, que dizia: minha filha, as suas lutas não terminaram, elas vão aumentar, mas permaneça firme, eu estou contigo. E de fato, as lutas se intensificaram, mas segui firme no processo de mudança, mudando a mente feminista, acostumada a ser independente e a não receber ordens, aprendendo a ser submissa ao meu marido. Depois de 1 ano, meu esposo também se converteu. Engravidei da minha segunda filha e o nosso casamento começou a ir bem. A cada dia, um pouco melhor. Passei a trabalhar na casa do Senhor e a instruir meus filhos no caminho do Senhor. Minha obediência ao Senhor ainda era relativa, pois nem sempre eu respondia sim aos seus chamados. Eu colocava empecilhos e justificativas, pois no fundo não queria obedecer. Confesso que realmente acreditava que já havia matado a velha mulher. Foi então que recebi o convite para participar do programa 30 Semanas. Achei que seria apenas um programa para o meu currículo de cristã. Porém, a cada ministração e compartilhamento, o Senhor me convidava a reconhecer minhas feridas e tratá-las. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22, 24. Confiar, entregar e depender foram as decisões mais difíceis que precisei tomar. Mas também foi por meio delas que minhas dores e feridas foram curadas. Devido aos traumas da infância, deixei de confiar nas pessoas e principalmente em Deus. Foi através do programa 30 Semanas que deixei de confiar em mim mesma e passei a depender completamente no Senhor. Mesmo sendo cristã há anos, minha confiança e dependência em Deus não eram genuínas. Por não ter consciência dos problemas nessa área, tinha muita dificuldade em aceitar ajuda e elogios dos outros. Muitas vezes fui grossa com meu marido, quando ele se aproximava para ajudar, pois eu entendia aquilo como uma tentativa de controle. Hoje, tenho certeza que sou uma filha amada de Deus, completamente dependente dele, não apenas em palavras. Não vejo mais o cuidado do meu esposo como controle, mas como uma demonstração de amor e cuidado que ele tem por mim. A cura que recebi tem transformado todos os meus relacionamentos. Perdoei minha mãe por todas as palavras ditas a mim. Tenho aprendido a não reproduzir em meus filhos a dureza que recebi dela. Fui curada da procrastinação e da rejeição. Hoje já não digo não aos chamados do Senhor. Não me sinto mais incapaz e imerecedora da graça e do cuidado de Deus. Quero cumprir o propósito que Ele tem em minha vida. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Obrigada pelo silêncio. Obrigada por compartilhar. Essa é a Alessandra. Ela participou junto comigo do programa do 30 Semanas, desse primeiro ciclo que nós fizemos aqui. E esse é o testemunho dela.
E se vocês se identificaram e querem também ter uma vida transformada, as inscrições do 30 Semanas estão abertas, são limitadas. E esse vai ser o segundo ciclo que nós vamos fazer aqui. Não tem custo o 30 Semanas, tá? A única coisa que a gente vai pedir para vocês é que seja comprado o livro, porque todo o acompanhamento, as decisões, a gente faz baseado na leitura do livro, na ministração baseada ali em estudos, né, que foi feita, é uma ferramenta, e a gente segue um livro para poder fazer todo o programa. Então, a única coisa que a gente pede para vocês é a compra do livro. Então, se vocês se identificaram, vou pedir aqui para passar um vídeo que a gente vai mostrar o QR Code, onde você pode apontar o seu celular e fazer a sua inscrição. Tá bom? Você não precisa viver refém do caos e da ansiedade. Você não precisa viver à mercê do seu passado e nem ser guiado pela sua dor. A força aplicada na sua ferida pode ser usada na sua cura. Você só precisa escolher viver um dia de cada vez como filho amado de Deus. Vamos juntos viver uma jornada de cura, libertação e restauração ao longo de 30 semanas, com 8 decisões para mudar a sua vida. A partir de hoje, você já pode se inscrever no ciclo 2026 do 30 Semanas na Igreja Nova Vida em Piedade. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse o site para fazer a sua inscrição. Você não precisa viver... Deixa só o link ali um pouquinho, por favor. E eu queria chamar aqui o pastor Renan. Hoje ele vai compartilhar conosco a 8ª decisão, que é compartilhar. E ele vai falar um pouquinho da vida dele, o testemunho dele de vida, compartilhando aqui um pouquinho do que Deus faz e fez na vida dele. Muito obrigada, pastor. Boa noite. Que alegria estar aqui nessa igreja, uma igreja que eu amo, com pessoas que eu amo. E para quem não me conhece, eu sou o Renan. E como a gente fala no 30 Semanas, e não é um programa que a gente tem de pessoas problemáticas na igreja, mas eu sou o Renan, um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a necessidade de aprovação e tantas outras coisas que eu tenho descoberto ao longo do caminho, porque Deus vai nos ensinando e lançando luz à medida que a gente vai caminhando com Deus, à medida que a gente vai crescendo em fé com o Senhor. Ele vai nos mostrando lugares onde a gente pode e deve tratar a nossa alma e a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da minha história, e não apenas como um testemunho, mas como uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, porque todas as vezes que eu revisito esse lugar, eu percebo o quanto Deus tem sido fiel e o quanto a graça de Deus me alcançou. Eu tenho certeza que hoje essa graça de Deus também pode alcançar a sua vida. Esse poder de Deus que transforma as nossas vidas pode nos alcançar. E eu vou pegar um trecho que eu já tinha separado da palavra da nossa irmã que deu testemunho lá em Efésios capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Eu vou usar a versão da Bíblia Viva. Efésios capítulo 4, verso 17. E diz assim: então, eu lhes digo isso, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram a práticas impuras. Nada os detém, e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Paulo estava escrevendo isso para uma porção de gente incrédula, mas que estava dentro da igreja, que vivia uma vida
ministerial, talvez uma vida sacerdotal, mas não entendia Jesus como relacionamento, não entendia o cristianismo como relacionamento de Deus para com seus filhos. E geralmente eu começo falando dessa mensagem falando a respeito de uma cruz, porque a cruz foi onde começou a minha e a sua vida, a nossa redenção em Deus. Talvez você não lembre, mas foi na cruz que foi pago o preço pelo meu e pelo seu pecado. Foi na cruz que fomos redimidos e foi através do sangue de Jesus que estamos hoje de pé. Não tem nada em nós, nenhuma capacidade em nós mesmos de nos salvar. Tudo que é em nós veio do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você crê nisso? Amém. E eu não costumo dizer que eu encontrei a cruz, eu costumo dizer que a cruz me encontrou. E quando eu digo que a cruz me encontrou, porque às vezes a gente vive uma vida cristã que vai de acordo com o que os olhos veem, com o que as aparências veem. E hoje eu fiquei preocupado hoje, de verdade. Porque eu vim assim, bem jovenzinho. Porque eu sou jovem. Eu faço aniversário semana que vem. Mais um ano para ficar jovem. E eu falei, meu Deus, será que é para ir assim? E eu cheguei aqui, a primeira coisa eu perguntei, pastor Carlos, está tudo bem? Aí ele falou, a Joyce também falou, nossa, ele veio com a blusa de 30 semanas. Eu falei, não era para vir? Não, pode vir, a gente que está errado. Aí eu falei, ai, que bom, estou me sentindo melhor um pouco. Mas durante um tempo a gente vive a vida cristã baseada naquilo que a gente veste, na forma que a gente fala, na forma com que a gente se comporta. E realmente uma parte da vida cristã tem a ver com o comportamento que a gente imprime. E não para impressionar pessoas, mas com aquilo que nós cremos. Porque a palavra de Deus lá em Provérbios vai dizer que assim como o homem pensa, ele se torna. Então, quando nós transformamos a nossa mentalidade, transformamos o nosso pensamento, de acordo com a palavra de Deus, nós nos tornamos semelhante àquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Mas eu quero dizer para você que eu comecei a minha vida cristã não pensando desse jeito. Eu comecei a minha vida cristã numa célula, numa casa. Muito obrigado. Num pequeno grupo. Hoje conviva, né? E eu vou contar um pouco da minha história, mas eu quero começar por aqui. Eu morava no Largo do Tanque. Alguém conhece o Largo do Tanque? Alguém conhece o Guanabara no Largo do Tanque? Alguém conhece o prédio em frente ao Guanabara do Largo do Tanque? Aquele que foi ocupado? Eu morava atrás, numa comunidade lá em cima, chamada Morro da Caixa d'Água, na rua Mississippi. Talvez você vai rir, que eu estou dando muito detalhe, mas são importantes. Prometo. E foi lá que eu encontrei Jesus pela primeira vez na minha vida. Eu vim de um lar que não é cristão. Eu vim de um lar que talvez seja a maioria das pessoas. Minha mãe casou com meu padrasto, eu tinha 6 anos de idade. E nessa época que eu comecei a frequentar essa célula, eu tinha 12 anos de idade. Foi ali que eu encontrei Jesus, mas contra a vontade dos meus pais, porque eles não queriam que eu fosse da igreja. Na verdade, eles não queriam cristão dentro de casa. Dentro da nossa casa não tem ninguém cristão, pelo amor de Deus. A gente não quer ninguém crente aqui, ouvindo música de crente, falando coisa de crente, mas lá eu encontrei Jesus. Porque um amiguinho da rua ali, da comunidade, não tinha bem rua, né? Era casa atrás de casa, me chamou, vai ter um negócio lá, vamos lá. Eu falei, vou. E cheguei lá, era um grupo de jovens, adolescentes, cantando, se divertindo, e tinha um momento da palavra de Deus, e eles começaram a ensaiar para uma apresentação que eles iam fazer na igreja, que aquela célula pertencia, Igreja Batista das Boas Novas do Avivamento, que foi a primeira igreja que eu fiz parte. E eles começaram a ensaiar uma música que eu acho que nenhum de vocês conhece, que diz assim: com Jesus no coração a gente é feliz. Por que você cantou essa parte? Essa parte é para eu cantar. Porque eu achava que eu cantava também, gente. Eu sempre gostei de música, mas era a pessoa mais desafinada do mundo. E quando eu comecei a ouvir aquela música, eu falei, eu quero ser feliz também. E aquilo começou a mudar a minha vida e a minha perspectiva. A primeira gincana que eu participo, e eu ganho um CD do Grupo Voices por toda a vida.
bem antigo, né? CD, eu também. E aquele CD ficou guardado lá no meu quarto. E eu era o tipo de adolescente que gostava dos grupos pop dos anos 90, sabe? E o grupo Voices também era um grupo pop dos anos 2000. E, enfim, por que eu estou contando essa parte primeiro? Porque foi ali que eu encontrei Jesus. Mas eu tive que enfrentar toda uma família por trás. E quando eu comecei a olhar para lá, quando eu comecei a olhar para toda essa parte familiar, eu ignorei e segui. Segui, fui para a igreja. Continuei na igreja. Continuei enfrentando as coisas. E comecei a participar do grupo jovem, que era um grupo muito grande de 16 jovens. Na igreja que eu comecei a fazer parte em outro lugar, que era quase uma Assembleia de Deus. E eu sou pentecostal, desculpa. E fiquei nessa igreja durante um bom tempo, depois encontrei a Nova Vida em Jacarepaguá. E meus pais tiveram que aturar eu virar crente. E eu achava que aquilo, eles tinham que aturar de qualquer jeito. E foi quando eu ouvi uma das primeiras palavras do pastor André, hoje bispo André, falando sobre amor, graça e perdão. Eu fazia questão de não estar com os meus pais porque eu achava que eles não entendiam a minha religião. Eles não entendem quem eu sou agora, eles não entendem que eu sou o certo aqui. Eles estão todos errados, eu sou certo. Eles fizeram muitas coisas ruins comigo e eu, agora, eles que me devem perdão, eles têm que vir atrás de mim para falar alguma coisa. Até que no dia 26 de janeiro, meu aniversário, de alguns anos atrás, eu estava fazendo 22, esse ano eu faço, não vou falar, 39. Eu entendi que quem precisava revelar Jesus dentro da minha casa não eram eles, era eu. Eu entendi que quem andava com Jesus e ouvia da sua palavra e bebia das suas águas era eu e não eles. Então quem precisava mostrar perdão a eles, não eram eles a mim, mas era eu a eles. E naquele dia, com a faca na mão, para cortar um bolo, não era para fazer mal a ninguém. Eu pedi perdão para os meus pais, para os meus irmãos, pelo péssimo cristão que eu estava sendo durante dos meus 12 aos 22 anos. Eu pedi perdão por não demonstrar a eles quem eu era de fato, o cristão que eu estava me tornando de fato, porque dentro de mim eu carregava muitas marcas, muitas feridas, muitos machucados que não tinham a ver com a vida cristã. Eu tinha todo um critério, eu sabia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu fazia jejum, eu subia monte inclusive, participava do time de música, participava do time de jovens e vambora. Eu era um ótimo crente na igreja, mas um péssimo filho em casa. E eu vou te contar um pouco do porquê. Porque eu não sei se eu fui planejado na gravidez da minha mãe. E eu vou lá atrás agora. Minha mãe namorou meu pai. E eu nasci no dia 26 de janeiro de 1987, segunda-feira, 00:15. E minha avó, mãe da minha mãe, essa é uma história para tipo Manuel Carlos, tá? Dá para gravar e depois você só compartilha comigo direitos autorais. Minha avó tirou minha mãe da maternidade antes do meu pai ir lá. E falou para o meu pai o seguinte: ela tá lá, pode ir lá buscar. Mas só que minha mãe foi com a minha avó. Então fez meu pai e minha mãe se desencontrarem. Minha avó levou minha mãe e eu, pequenininho, para um outro lugar que não era o lugar que geralmente minha avó ficava, assim, a casa lá. Fez esse desencontro e com esse desencontro fez o meu pai e minha mãe se desentenderem. Falou para o meu pai que minha mãe ia me registrar tal dia. E falou para minha mãe que meu pai não iria mais. Desfez ali o negócio.
Ou seja, eu cresci sem conhecer meu pai. Morei em Ricardo de Albuquerque. Alguém conhece Ricardo de Albuquerque? Rua São Bernardo, 604. Tá? Minha primeira casa, Ricardo de Albuquerque. Minha segunda casa, Pavuna. Minha terceira casa, São João de Meriti. Depois Belfor Roxo. Depois voltei para Ricardo de Albuquerque. Depois eu fui para Pavuna. E também fui para Anchieta. E depois de Anchieta, Deus me exaltou, me levando para Tijuca, Rua José Gino. E da Tijuca eu fui para Barra da Tijuca. Durante 6 meses só, mas foi bom. Eu nem entendia o que era Barra da Tijuca. E de lá eu fui para a Praça Seca. Uau! E na Praça Seca eu morei na Rua Mário, depois eu morei na Travessa Pinto Teles, depois eu morei na Jerônimo Pinto, depois eu morei na Capitão Menezes, na Major Ribeiro Pinheiro, na Pereira Frazão. Até que eu cheguei na Rua Mississippi, lá no tanque. Mas só que antes disso, quando nós morávamos ainda na Tijuca, minha mãe tinha que trabalhar na Praça Seca. Minha mãe manicure. E eu tive que ficar com pessoas que cuidavam de mim, parente, aos 4 anos de idade. E agora começa uma história um pouco diferente. Aos 4 anos de idade, eu fui abusado sexualmente pela primeira vez. E dos 4 aos 12 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Por vários homens da minha própria família. Eu ouvi. Difícil. E isso se repetiu durante um bom tempo. Até os 12 anos. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, mãe. O seu filho começa a desenvolver personalidade e caráter aos 4 anos de idade. E começa a formar e finalizar esse caráter aos 12 anos de idade. Isso é cientificamente provado. E ali estava sendo roubado de mim a minha identidade, estava sendo roubado de mim paternidade, porque o abusador, ele não procura crianças vulneráveis, ele procura pais ausentes. O fato do meu pai não assumir a minha paternidade deu direito a qualquer outra coisa assumir a paternidade no lugar do meu pai, e quem assumiu a paternidade na minha vida foi o abuso, o primeiro pai que eu tive. E isso distorceu completamente a minha visão sobre qualquer pessoa da figura masculina na minha vida. E aquilo foi desenvolvendo em mim muitas outras coisas. Insegurança, necessidade de aprovação, a orfandade, a rejeição. Porque sabe o que o abusador faz depois que ele abusa de alguém? Na verdade, antes ele conquista você. Antes ele fala que você é muito legal. Ele abraça você. Ele chama você, ele dá tudo para você que você quer. Depois que ele abusa de você, ele rejeita você. Ele fala, sai daqui, eu não quero te ver. Você não é nada. E você está construindo dentro de uma criança algo evolutivo desse jeito. Aos 12 anos, eu não conseguia mais me livrar da pornografia. Porque aquilo foi formado em mim. Talvez seja pesado para você ouvir isso. Mas talvez não seja esse o lugar que você precisa ouvir isso para alcançar libertação e cura da mesma forma que eu alcancei. Aos mesmos 12 anos que eu buscava libertação desse lugar de prisão, foi quando encontrei Jesus pela primeira vez. Com Jesus na condução, a gente é feliz. É feliz. E aquilo mexeu comigo. Jesus foi mexendo comigo e eu fui guardando, eu fui me escondendo, porque a maioria das coisas que a gente encontra na igreja são pessoas corretíssimas. Pessoas que não falam coisas difíceis de entender, coisas que não podem se falar no meio da igreja. Pessoas que se vestem bem e cumprimentam a paz do Senhor Jesus. Pessoas que aparentemente não têm problemas, pessoas que não têm dificuldades, pessoas que aparentemente não passam por nenhum tipo de
de confronto, pessoas que têm suas famílias perfeitas, como margarina às vezes. Papai, mamãe, 2 filhos, e a gente tira a foto. E eu cheguei na igreja completamente sozinho, e eu fiquei, quem eu sou no meio disso tudo? Será que eu posso confiar em alguém aqui para falar exatamente tudo que eu passei na minha vida? Porque quando a gente consegue entender e consegue compreender que a igreja é o lugar de cura e de transformação, a gente não vem aqui com uma veste simplesmente para que as pessoas olhem para a gente vem no altar e fala: Jesus, me cura, por favor. Jesus, me transforma e me liberta, por favor. Jesus, olha para o meu interior e vê a podridão que eu realmente sou e me transforma de dentro para fora. E Cristo quer fazer isso. Ele não está preocupado se a sua roupa é linda, Ele não está preocupado se sua voz ou o talento que Ele vai te dar. Ele está preocupado se a sua alma e se o seu espírito estão renovados e sarados, prontos para viver a eternidade com Ele. E foi para isso que Cristo nos chamou, para viver a eternidade com Ele. Há uma relevância da igreja nessa terra, há um tempo da relevância da igreja nessa terra, de uma igreja sarada e de uma igreja curada, para curar outras pessoas e alcançar outras pessoas, para chegarem na eternidade. Mas enquanto a gente não se derrama no altar do Senhor, isso não acontece. Até que eu encontrei a Nova Vida de Jacarepaguá, encontrei uma palavra de amor, de cura, de perdão, mas continuava lá dentro todas as minhas questões de abandono, de abuso, de medo, de necessidade de aprovação. Quantas vezes eu aceitei trabalhar na igreja porque eu não queria ser o rejeitado? Quantas vezes fiz coisas que não eram para ser feitas, não foi por direção de Deus, foi porque eu não queria ficar fora. Quantas vezes participei de coisas na igreja porque eu queria fazer parte daquilo, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Até que um determinado grupo de jovens da Nova Vida de Jacarepaguá, se eu não me engano, a gente estava no meio de março, abril, resolvemos ir para a praia num sábado. E fomos para a praia e começamos a conversar sobre coisas maduras. E eu acho que foi uma das primeiras conversas maduras que eu tive na minha vida. Eu sempre andei com pessoas mais velhas do que eu em relação à idade, mas aquele era um grupo de jovens. E a gente conversando. E aquilo foi me enchendo o meu coração. E sabe quando acelera lá dentro e fala assim, tem algo que vai mudar a qualquer instante. Voltamos para casa e eu passo uma mensagem de texto, SMS, não tinha WhatsApp na época, para uma dessas pessoas que a gente estava conversando. Eu falei assim: oi, tudo bem? E essa pessoa respondeu: oi, tudo bem? A gente tinha marcado depois da praia de assistir o jogo do Brasil. Não era Copa, mas era alguma coisa de eliminatória. E eu sou muito fissurado em Copa do Mundo. Desculpa, se você não gosta de Copa do Mundo, eu gosto muito de torcer por Brasil. Eu choro e tudo. E é verdade. Eu me taco no chão, eu choro, eu saio correndo, eu grito no meio da rua. Se você me ver na Copa do Mundo esse ano, 2026, você vai falar assim: é verdade. É simples, é só acessar o Instagram da minha esposa. Você vai ver uma filmagem que ela fez minha quando o Neymar fez um gol na última Copa. E eu estava sozinho, a gente estava sozinho em casa, né? E eu estava com a bandeira enrolada na cabeça, com a blusa do Brasil, com a corneta, com tudo. Enfim, a gente assistiu o jogo do Brasil juntos, depois. E eu falei assim para essa pessoa: eu queria encontrar você antes do jogo. Pode? Pode. A nossa conversa que a gente teve na praia foi muito boa, mas eu preciso continuar essa conversa e eu acho que tem que ser com você. E essa pessoa falou: tudo bem. Eu falei: então vamos para uma praça que tem lá em Vila Valqueire. É uma praça bem pública. E nós sentamos ali e foi a primeira vez que eu encontrei alguém de confiança,
que não estava disposta, essa pessoa não estava disposta a me julgar, ela não estava disposta a me apontar o dedo, ela não estava disposta a brigar comigo, ela não estava disposta a olhar para o que eu faço ou para o meu caráter, ela estava disposta a me ouvir. O que se deu a essa ação minha foi porque eu vi nela uma pessoa de confiança. Durante o momento da praia, ela não estava brincando, ou brigando, ou julgando com qualquer outra coisa. Simplesmente ela estava falando, gente, pessoas sofrem. Pessoas passam por muitas coisas e dificilmente encontram em outras pessoas um lugar e um ambiente seguro para poder se abrir. E aquilo me deu segurança para se abrir, para me abrir. E eu me abri. Contei tudo. Contei e comecei a chorar, e ela também chorou, e a gente chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e ela orou por mim, e a gente continuou chorando. E ela falou uma coisa para mim: Deus ama você, Renan, mas Ele quer transformar você. Deus ama você, mas Ele não vai te botar, não vai deixar você continuar desse jeito. Ele vai fazer disso uma nova história. Para quem não sabe, essa pessoa é minha esposa. Hoje ela é minha esposa. Naquela época era só uma amiga. Ela não comprou na planta. Ela comprou um terreno baldio, cheio de entulho. Ela é corajosa. Aplauda Deus pela vida da minha esposa, por favor. Ela comprou um terreno baldio, corajosa. Ela é mulher de visão, tá? Você que é casado, muito bem casado, né? Preste atenção aí na sua esposa. E daquele dia em diante, eu comecei a entender que Deus estava fazendo algo muito maior do que eu podia imaginar. Porque eu passei por momentos em que a dificuldade de ser cristão dentro de casa era maior. O fato de não entender, a minha família não entender e não ver tudo isso, porque eu nunca contei para minha mãe que eu passei por isso. Eu nunca contei dos abusos que o meu padrasto teve comigo, que não foram abusos físicos, mas foram abusos completamente psicológicos. Tem alguém militar aqui hoje? Por favor, eu não sou contra você. Inclusive eu queria ser militar. Meu padrasto é militar. E ele era rígido demais. E durante um bom tempo, aqueles abusos psicológicos de: você não é meu filho. Os meus filhos eu cuido bem, de você eu não tenho obrigação. Você vai comer o que sobra, não o que tem. Tá bom? E quando eu decidi ser crente de fato, ele falou assim: o dia que você for para o culto, você não tem janta. E quando eu comprei minha primeira Bíblia: ah, comprou Bíblia? Então tá, você não dorme mais na cama, você dorme no chão. Tendo uma triliche no quarto. E os filhos dele não vinham, não moravam com a gente, vinham de 15 em 15 dias. E eu tinha que dormir no chão, vendo todos os colchões na cama. Até que um dia eu cheguei da igreja, empolgado, e eu fui lá para a cozinha, como se, aqui ó, vou lá comer. Comecei a mexer nas panelas, minha mãe chegou perto e falou assim: você vai fazer o quê? Eu falei: vou comer. Minha mãe: tu não vai comer, tu foi para a igreja. Já sabe que quando você vai para a igreja você não come. Me deu um negócio. Olhei para ela com uma cara de profeta aleluiado. Ergui meu dedo, com muito medo, porque a chinelada de mãe é terrível. E falei assim: mãe, eu não vou comer, mas eu vou para o meu quarto agora. Eu vou orar a Deus. E Deus vai me fazer achar o meu pai. E quando eu encontrar o meu pai, você nunca mais vai me ver. O que me deu na cabeça para falar aquilo? Não tinha uma pista, não tinha um telefone, eu sabia onde meu pai morava. Nunca tinha visto uma foto do sujeito. Não se tinha nenhuma informação do meu pai. Fui para o quarto e orei. Passou uma semana, voltei, fui para o culto.
Eu acho que por conta daquela ousadia, quando eu volto do culto, morando na Major Ribeiro Pinheiro, numa Praça Seca. Voltei do culto. Quando eu cheguei do culto, na frente da nossa casa, tinha umas sacolas de supermercado cheias das minhas roupas no muro. Eu tinha 17 anos nessa época. 17, eu ia fazer 18. E quando eu chamei, o portão estava trancado, eu chamei, estava gente na sala, eu tinha visto, porque estava uma fresta da janela, estava aberta, todo mundo assistindo TV, e ninguém me atendeu. O que eu tive que fazer? Pegar minhas sacolas e ir andando de Praça Seca até Ricardo de Albuquerque. E eu fui, cheguei na casa da minha tia não entendeu nada, perguntou: o que você está fazendo aqui com tanta sacola? Eu falei: eu não sei. Eu cheguei em casa, minhas roupas estavam do lado de fora, e ninguém me deixou entrar, o único lugar que eu tinha para vir era esse aqui. E eu cheguei na casa da minha tia chorou, minha tia queria ligar para minha mãe, fazer barraco. Eu falei: não faz barraco, vamos dormir. E a gente dormiu, minha tia, talvez inspirada por Deus, mas não sei. Quer dizer, eu sei, foi. Me acordou de manhã, pegou 2 garrafas de 600 ml de Coca-Cola, cheia d'água. E falou assim: vamos caminhar. De Ricardo de Albuquerque fomos caminhando até Anchieta. Chegou em Anchieta, acabou a garrafa d'água, acabou tudo. Eu falei: tia, acabou a água, acabou a caminhada, vamos embora para casa. E ela falou: então vamos só pedir água aqui e a gente volta. Eu falei: tia, vai pedir água? Pelo amor de Deus, que vergonha pedir água na casa dos outros. Ela bateu na porta de alguém lá, chamou, ninguém atendeu. Eu falei: tá vendo, é de Deus. Ela passa para a casa do lado, na casa do lado, um quintalzão, a casa lá no fundo, com a porta aberta. Lá, a porta está aberta, eu vou pedir. E ela grita, o moço aparece lá atrás, ela fala: eu quero água, você pode me dar? Ele faz assim e traz uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, cheia de água. Leva no portão, e quando ele está enchendo a garrafa de água da minha tia olha para a cara dele e fala assim: você parece alguém que eu conheço. Aí ele vai e fala para ela: olha, todo mundo me confundia com meu irmão, porque meu irmão andava muito por aí, mas eu sempre fui de casa, caseiro. Aí ela vai e pergunta: mas qual que é o nome do seu irmão? Aí ele vai e fala: Paulino, Zé Paulino. Aí minha tia: Zé Paulino que namorou com a Dulce? Dulce é o nome da minha mãe, para que se você não sabe. Aí ele vai e fala para minha tia: Dulce é sua irmã? Aí ela: sim. Aí ele só faz outra pergunta: cadê o Renan? E eu estava do lado deles dois assim, ó, sem entender nada. E quando ela fala aqui, o Renan me pega pelo braço. Sabe quando você pega a criança pelo braço e sacode assim? A criança mole. Ele me abraçou e falou: a sua avó morreu esperando te conhecer. E eu quero que você hoje venha aqui na minha casa jantar comigo. Eu preciso apresentar a sua prima, a sua tia, e falar sobre a sua outra parte da família. E eu fiquei assustado com aquilo, porque Deus responde oração. Então deixa eu falar uma coisa para você: se você está orando para algo, para Deus transformar na sua vida, se prepare para Deus responder também a sua oração. Porque quando Deus começou a responder minha oração, não foi de uma forma tão fácil. Eu não fui para o quarto pedir para Deus fazer as coisas fáceis. Eu fui para o quarto e falei: Deus, por favor, me faz achar o meu pai, que eu não quero mais passar por esse tipo de dificuldade. E Deus me faz ser expulso de casa. Eu precisei ser expulso de casa para encontrar, onde eu menos esperava, alguém da família do meu pai. Então, se você tem orado para Deus, para que Deus faça algo na sua vida, se prepare também para processos difíceis, para chegar ao cumprimento da promessa, daquilo que Deus te prometeu. E quando aquilo começou a acontecer na minha vida, Ele me deu o endereço da casa do meu pai. Eu olhei para o endereço e eu ri. Sabe o Largo do Tanque? Não tem o Guanabara? Não tem um prédio em frente ao Guanabara, aquele esqueleto? Subindo aquela rua do lado do prédio, aquela rua se chama Rua Nuporanga. A primeira rua à esquerda, que eu sou muito ruim de direita e esquerda, à esquerda é Rua Mississippi. E lá em cima, no final, tem uma travessa que dá na Rua Virgínia Vidal. Eu morava na Rua Mississippi, meu pai morava na Virgínia Vidal. Durante anos, eu morei na rua da frente da casa do meu pai. E eu não sabia. Ninguém sabia. Peguei ônibus várias vezes com meu irmão mais velho.
sem saber que era ele. Fui na casa do meu pai, encontrei com ele, meu irmão olhou para minha cara, eu olhei para a cara dele, eu falei, ih, deu ruim. Meu pai não estava lá, mas só porque eu fui num outro endereço. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu fui num outro endereço, eram 2 endereços, um na Cidade de Deus e outro lá na rua Virgínia Vidal. Fomos na Cidade de Deus, primeiro quem estava lá na Cidade de Deus era meu irmão. Meu irmão falou, tá procurando quem? E minha tia foi falando com ele, tá procurando Zé Paulino. Meu irmão já sabia com certeza. Porque depois que eu encontrei meu pai, eu descobri que eu tenho mais 5 irmãos. Um de cada esposa. Beleza. Saímos de lá, fomos para a casa do meu pai. De fato, lá na Virgínia Vidal, meu irmão já tinha pegado o carro e foi primeiro do que eu. Chegando lá, meu irmão já estava lá de novo. Já tinha contado tudo pro meu pai. Meu pai me abraçou, me beijou. E dentro de mim só havia ecoando aquela frase: você nunca mais vai viver, mãe, se eu achar meu pai. E eu achei. Mas eu queria ver minha mãe de novo. Meu pai pega o telefone e pede: liga para sua mãe, eu quero falar com ela. Até então, dessa história toda, minha mãe não sabia de nada. Minha mãe soube que eu achei meu pai pelo meu pai. Oi, Dulce, tudo bem? Quem está falando é Paulino. Minha mãe gelou, com certeza. Não lembro mais dessa parte. Mas eu só lembro que meu pai pegou o carro e me levou no trabalho da minha mãe. No dia seguinte, naquele dia, na verdade, eu voltei para casa, lá para Ricardo de Albuquerque, junto com a minha tia. Mas no dia seguinte, no domingo, minha mãe estava lá em Ricardo de Albuquerque para me pegar com as minhas bolsas de supermercado e minhas roupas. Falou, você vai voltar para casa agora. Alguma coisa mudou ali. E quando Deus começa a transformar nossa história, Ele não começa da parte fácil, Ele faz uma bagunça. Você já fez faxina na sua casa? Quando você quer fazer faxina de verdade, quando você quer fazer faxina de mentira, você só passa a vassoura assim. A de verdade é aquela que você levanta o sofá, tira as cortinas, joga a mesa para o lado, bota as cadeiras para o alto. Aí você vê que embaixo da cadeira tem teia de aranha. E embaixo do sofá tem barata morta. E por que eu estou falando isso? Porque quando Deus quer entrar na sua vida para transformar a sua vida, Ele não vai fazer uma faxina simples. Ele vai tirar tudo que está morto. Ele vai limpar toda a teia de aranha, porque Ele não quer que você venha para um próximo nível, para um próximo tempo na sua vida, cheia das coisas do passado, mas Ele quer transformar você, para que você seja curado genuinamente, para que você também gere cura na vida de outras pessoas. Eu não quero me prolongar muito, mas a cruz me encontrou quando eu já estava no ministério, quando eu já estava na igreja, e tudo isso veio para fora. Não tenha medo de expor suas fraquezas. Não tenha medo de colocar para Deus, porque Ele é aquela pessoa que ama você incondicionalmente. E Ele muda toda a sua história, sabe? No dia 31 de março de 2023, eu, minha esposa, mais 2 casais de amigos fomos ordenados ao ministério pastoral. Os primeiros a chegar na igreja foram meu pai e meu padrasto. Minha mãe, meu padrasto. Os últimos a saírem foram eles. Em algum momento daquela semana nós fomos almoçar na casa deles e a primeira coisa que eu ouço quando eu chego dele, da boca do meu padrasto, que tinha feito tantas coisas para mim e que tinha falado, aqui em casa não entra crente, falou, agora a gente tem um pastor na família. Isso não tem a ver com o meu mérito, não tem a ver com o que eu conquistei, não tem a ver com degraus que subimos na vida cristã. Título não mostra que você é melhor ou mais santo do que ninguém. Título, na verdade, serve para que a gente sirva outras pessoas. E eu estou aqui para servir a sua vida, para falar que não tem a ver com o meu título, mas tem a ver com aquilo que eu deixei e me permitir que o Espírito Santo transformasse em mim para chegar em você, para que alcançasse mais gente,
Pessoas que fossem de fato curadas dos seus abusos, dos seus traumas, que não tem a ver com o seu talento, porque não importa, o seu talento não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você de fato ter um coração purificado e justificado daquilo que ficou marcado no seu passado, porque Cristo quer te dar uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Cliquei em alguma coisa errada. Segunda Coríntios. Tá no telão? Obrigado. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que se apresentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Porque Cristo revelou suas fraquezas. Cristo era só alguém ali, até então, mais um no meio dos judeus. Mas quando Ele revela a sua glória, a gente para de enxergar apenas como mais um e vê quem Ele de fato era. Verso 17 diz para mim e para você: quando alguém agora está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Ou seja, quando eu estou em Cristo, não tem a ver agora com a minha capacidade intelectual, não tem a ver com quantos cursos eu fiz, não tem a ver com quanto eu canto, ministro ou falo da sua palavra, mas tem a ver com a transformação que Cristo fez no meu interior. A nova vida que me alcançou, que me transformou de dentro para fora. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Deus não é o causador do seu trauma, nem do seu mal. Deus não estava alheio à sua história, do quanto você sofreu, do quanto você ficou magoado, ou triste, ou chateado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e servem segundo o seu propósito. Eu não tenho ideia pelo qual das coisas, eu não tinha ideia pelo porquê eu passei por tantas coisas. Mas se hoje eu estou aqui falando com essa igreja, que é amada por Deus, sobre coisas que me fizeram sofrer, mas que hoje me fazem ser impulsionado pelo Espírito Santo para que haja mais cura no corpo de Cristo, é porque vai muito além da minha capacidade. Não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos agora embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. Pois aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ei, não foi e nem vai ser o seu passado que te define, as suas dores, os seus traumas que te definem. Não foram as coisas e as marcas que tentaram fazer em você que definem quem você é. O que define quem você é o que Cristo diz ao seu respeito. E o que Cristo diz ao seu respeito e ao meu respeito é que nós somos justiça de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu não vou chamar você aqui na frente, eu quero orar com você. Mas eu posso, meu amigo, cantar uma canção?
E eu queria muito que você aí no seu lugar, a gente está começando o ano de 2026. E talvez seja a oportunidade que você tenha para viver coisas muito novas na sua vida. O programa 30 Semanas vai iniciar um novo ciclo aqui em Piedade. E eu tenho certeza de que essa ferramenta pode ser poderosa para trazer transformação na sua vida também. E não só pelo 30 Semanas, mas pelo terapeuta maravilhoso que o Espírito Santo é. Que nos alcança, que nos confronta, que nos consola, que nos ensina, que nos abraça, mas também que nos coloca de pé e nos encoraja. Ei, eu não estou aqui pela minha força, eu estou pela força do Espírito. No Renan não tem nada de bom a não ser o Espírito Santo. Então eu queria que você aí no seu lugar, eu não quero que você revisite o seu passado, eu não quero que você revisite as suas dores. O que eu quero pedir para você hoje, se você quiser, peça para que o Espírito Santo hoje traga a você a cura, a luz, a libertação, a transformação que você precisa. Ele sabe quem você é. Ele conhece você todinho. E com Ele você não precisa esconder nada. Você pode fechar seus olhos. Se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração. E nessa noite eu quero convidar você a orar por você mesmo. E se você estiver pronto, ore aí no seu lugar, enquanto a gente canta mais essa canção. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aqui, Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração, e eu não tenho mais tempo pra perder. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Pai, eu oro nessa noite para que aqui nessa igreja, no meio desses filhos e filhas amados, o Teu Espírito Santo encontre liberdade para curar e transformar, Senhor. Obrigado porque o Teu amor é derramado nessa noite de uma forma incondicional. Que pessoas aqui hoje encontrem no Teu amor um lugar seguro, um lugar de confiabilidade, Deus, para se abrir de uma forma talvez que nunca tenha se aberto. Porque o Senhor é aquele que traz luz à nossa escuridão para que haja cura. E às vezes a luz vai trazer um certo incômodo, uma certa dor, ó Pai. Mas o Senhor não causa dor para tristeza. O Senhor causa essa luz para transformação. Então, Pai, que nessa noite homens e mulheres sejam curados nesse lugar, dos seus traumas, das suas dores, dos seus medos, dos seus desafios. Que homens e mulheres sejam cheios de coragem para sair desse lugar, talvez do vício, do abandono, da rejeição, da orfandade. Sair do lugar talvez de vítima de tudo que aconteceu, porque o Senhor não preparou o lugar de vítima para nós. O Senhor preparou o lugar de filhos, de mais que vencedores, porque hoje é isso que somos: filhos amados, abençoados, redimidos, restaurados. O Senhor não olha para nós a partir daquilo que fizeram contra nós. O Senhor olha para nós a partir de Jesus que ressuscitou, o nosso Jesus que é ressurreto, santo, digno de toda a honra. Obrigado porque nele somos curados. Obrigado porque nesse lugar, Deus, nesse lugar serão levantadas pessoas curadas que vão curar outras pessoas. Essa será uma igreja saudável que vai multiplicar pessoas e ovelhas saudáveis. E vão entender que o teu reino também é um reino de amor, de perdão, de cura, de transformação. Pai, obrigado. Porque hoje aqui eu tenho certeza que o Senhor derramou bálsamos sobre a vida de pessoas. E que vão ser gerados frutos de justiça. Porque é isso que somos. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Diga isso. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Eu também. Louvo a Deus pela vida do pastor Renan, pela vida da pastora Edilane.
pessoas que têm a minha admiração, meu carinho. E eu já os conheço há muitos anos. Já há muito tempo. E é lindo ver o que Deus tem feito na vida deles. É lindo ver onde o Senhor os tem levado. E eu tenho certeza que ainda é só o começo. Hoje um casal que é referência, né, para muitos e muitos jovens. E para muitos e muitos homens e mulheres de Deus. Inclusive para a minha vida. Então eu amo vocês, viu? Louvo a Deus pela vida de vocês. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É isso que o nosso Deus faz. Nosso Deus transforma. Uma das coisas que a gente precisa entender: tem uma área que o inferno tem legalidade para atuar. Uma região. Não sei se você sabe que região é essa. Região das trevas. Aquilo que está oculto, aquilo que está em trevas, aquilo que está escondido. É ali que ele encontra a brecha para agir e atuar. E são coisas que às vezes a gente nem sabe. E quando a gente compartilha, quando a gente traz à luz, acabou. Não tem mais poder na tua vida. Fazer o que o Renan fez aqui hoje exige coragem. O Evangelho é um Evangelho de coragem. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de temor, mas de coragem. Ouço o Senhor te falando nessa noite: tenha coragem. Coragem para fazer uma jornada extraordinária. De olhar para dentro. Irmãos, eu não sei. A gente olha para a natureza. Meus filhos gostam de olhar o céu. Tem um tio que gosta, tem telescópio, ele bota, vê a estrela, diz onde está o planeta. Tem um aplicativo no celular que você olha assim, você sabe onde está. Eu fico pensando na imensidão de tudo que Deus criou. E além de ter criado algo tão extraordinário, irmãos, do lado de fora, eu vejo que a mesma grandeza e profundidade e poder está dentro da gente. Tem tanta coisa que a gente ainda não entendeu. E às vezes a gente está procurando fora respostas onde a solução está dentro. E eu quero desafiar você, nesse ano de amadurecer e frutificar, que é uma jornada contínua para toda a nossa vida. Você ter coragem de olhar para dentro. Ter coragem de deixar o Senhor mudar a sua vida. Ter coragem de entender que, acima de tudo, você é um filho amado de Deus, que está vencendo. Vencendo a orfandade, a codependência, a procrastinação, a ansiedade, o medo, a necessidade de aprovação, a sexualidade, áreas da sexualidade, vícios, traumas. Nós estamos vencendo em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Você não chegou lá, eu ainda também não. Talvez daqui a alguns anos, essa história tão maravilhosa que a Ana contou aqui, ela tem alguns novos capítulos. E a gente precisa entender que essa é uma obra contínua na nossa vida. Mas ela começa com uma decisão. Uma decisão. De fazer de Jesus nosso único e suficiente Senhor e Salvador.